ObraCast Visita. Bom, novo projeto, novos planos, estamos aqui ó, juntando as coisas. Eu e a Carol vamos fazer o primeiro episódio do ObraCast Visita com o nosso parceiro Marco da Urbalock. Bom, vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos agora para o primeiro episódio do ObraCast Visita e nós vamos visitar o Marco na empresa Urbalock. O Evandro já conhece ele de tempo, ele já faz parte do nosso grupo há mais de ano, desde o comecinho, um apostador do nosso negócio, do nosso grupo. Evandro, contextualiza a gente, conta pra gente quem que é o Marco. Bom, eu conheço o Marco há bastante tempo já. O Marco antes de ser, antes de ter a Urbalock, que é uma das principais locadoras de equipamentos aqui de São José dos Campos, ele era construtor, Ele fazia obras para clientes, obras próprias, assim como eu faço. E basicamente é isso. Ele é membro, da nossa Constru Black, nosso clube de fornecedores. A gente vai fazer o quê? A gente vai puxar pela linha o que o fez deixar de ser engenheiro, construtor e passar a ser lojista. Fala, Marco. Tudo bem? Como é que você tá, amigo? Como é que você vai? Como é que vai? Bem, Marco. Eu achei que você estava mudando e eu chego aqui, a empresa ainda está aqui, você está montando uma nova unidade, o que vai ser lá? Na realidade é o seguinte, a empresa vai continuar como sempre foi aqui no bairro. Lá vai ser um centro de distribuição nosso, de manutenção. Nossos equipamentos dependem, toda vez que ela retorna da obra, de ser limpo, lavado, manutenido, pintado. E lá nós estamos numa região industrial, vai ficar muito melhor e a logística muito melhor para nós. A empresa sempre vai continuar aqui. E você está há quanto tempo aqui, Marco? 10 anos. 10 anos no bairro. A empresa fez em maio desse ano, em março desse ano fez 10 anos. Já pensando em expandir? Já pensa em algum lugar? Já temos um lugar, mas por enquanto é estratégico. Bom, Marco, a primeira coisa, só para identificar é o seguinte, tá em São José dos Campos ou região, viu um andaime amarelo, é da Urbalock. Urbalock. É a nossa marca registrada, a cor amarela é dos nossos equipamentos, que é o nosso carro-chefe, é o andaime tubular, que é amarelo. O equipamento que mais se locam aqui com vocês é o andaime tubular. O andaime é o nosso carro-chefe. Eu vou pedir para você me explicar o que faz cada uma dessas máquinas aqui, alguns pelo menos. O que aqui seria o mais improvável? Por exemplo, eu que não conheço, nunca imaginaria que você alugaria aqui. Quase todos aqui são para construção civil, mas eu não sei, você olhando para essa máquina, você imaginaria para que ela serve? Tenho uma ideia. Essa é uma serra clipper, ela serve para cortar pisos de concreto, cortar asfaltos, para abrir, para manutenção. Os outros é meio que intuitivo, você olhava, isso aqui serve para isso, Essa é uma máquina que serve para fazer perfuração em concreto. Essa é a nova atividade da Urbalock. O cliente está sendo bem aceito pelos nossos clientes. Muitas vezes na obra, o Evandro sabe disso, apesar dos projetos, mas tem mudanças de caminhamento, tem abertura de novas passagens, então isso é feita, essa perfuratriz, ela abre o furo sem abalar a estrutura. E a gente já tem alguns projetos, principalmente esgoto, que tem que pôr a declividade. Exato. Para não errar, já é melhor nem fazer, Tem muitos projetos agora que a gente vê lá que já é previsto furar em loco depois para furar já no local exato necessário. E assim, e o que eu vejo também, Marco, que é bom a gente falar aí pro ouvinte, todo mundo associa locação de equipamentos a equipamentos complexos, Exato. Uma serra aqui, uma perfuração de concreto, mas eu tô vendo aqui que você aluga escada, é isso? Alugamos escadas, furadeiras, serra mármores, que é comumente chamado de maquita, e é uma ferramenta que quase todo pedreiro tem, mas é comum hoje, parafusadeira, lixadeiras orbitais, são ferramentas simples. Hoje vale mais a pena você locar do que você comprar, pelo custo de manutenção, uma série de vantagens que você tem, e ainda vai ficar com o equipamento parado, o que você deixa de investir para comprar. E é tão inusitado, que tem coisa que aluga que a gente nem imagina, que aqui, isso aqui é o que eu tô pensando? Esse é um aspirador de pó. Será que parece um aspirador de pó ou será que é um aspirador de pó? Esse então é pequeno, que tem de 2 motores, muito mais potentes. E o que se aluga disso aí para limpeza final pós-obra, para limpar todos os detritos que ficam
nos trilhos das esquadrias. Ah, Isso é de fundamental E eu não sabia. E essa gama de produtos, ela foi crescendo, uma espécie para atender o cliente, porque é aquele negócio, né? Se você tem uma venda de relacionamento, se você deixa o cliente ir para outro lugar porque você não tem determinado equipamento, o concorrente pode ter relacionamento também, né? Essa é a política da empresa, é fidelizar o cliente. Como que você fideliza? Tendo os equipamentos que ele procura. Acontece, claro, ele chegar aqui e você tem tal equipamento, não tem. Mas a partir do momento que começa a ter pedidos, a pessoa chegar, você tem tal serra, tem tal equipamento, aí a gente já acha que é o momento de comprar e disponibilizar. Como aconteceu com a perfuradora de concreto, que em função de vários pedidos e pergunta, você tem o equipamento? Isso fez a gente investir nesse equipamento, que todos eles deu tudo certo. Foi crescendo, foi assim, começou só com andaime. Começou com andaime, depois partiu para marteletes e equipamentos mais complexos. E manutenção, você também faz aqui ou você manda para as fábricas? Que é um misto. Nós temos mecânicos na empresa que fazem a manutenção da maioria. Mas o principal equipamento que dá bastante manutenção, são os marteletes, eu tenho um contrato com a fabricante, com a Hilt. Toda a manutenção é deles. Eu tenho um sistema chamado gestão de frota. Eles alugam o equipamento para eu atender os meus clientes. Me explica melhor o que é isso aqui, porque eu cheguei aqui e falei, é um protótipo de um andaime, mas eu tô vendo que é um andaime de verdade. O que é exatamente? Esse é um andaime dobrável. Você utiliza em lugares onde não tem espaço. Tem menor do que esse ainda. É mais fino? Ele é mais estreito, né? A largura, e ele dá estabilidade. Então é feito para você atender num apartamento, para trocar uma luminária, para instalar um ar-condicionado. Como eu te disse, né? Sempre estão surgindo novos equipamentos para soluções dos problemas. Os apartamentos cada vez mais pequenos, menores, não que seja usado só para apartamento, utiliza em todos os lugares. Qualquer lugar que você Mas isso é um lugar que é bastante utilizado, esse tipo de andaime, em manutenção no interior de instalações pequenas. Eu tenho uma pergunta que faz tempo já que eu quero fazer para você. Você era construtor, né? Você, na verdade, fazia o que eu faço hoje. Construir para clientes, construía só para você. Como é que era a sua relação como construtor lá, antes da Urbalock? Bom, Evandro, eu já faz muito tempo, eu sou engenheiro civil. A gente tinha um escritório de administração de obras aqui no Urbanova. Vim para o bairro morar aqui, gostei e comecei a trabalhar. E nós tínhamos uma dificuldade de locação de equipamentos. Toda vez que precisava de uma manutenção, precisava de trocar um equipamento por um mais potente, tínhamos que ir lá próximo do Vale Sul, que é a loja mais próxima. Aí nós tivemos uma ideia, até meu sócio, meu cunhado, ele falou, por que a gente não compra um andaime para a gente fazer uma locação para os nossos clientes de locação de obra? Deu certo, nasceu o Urbalock e virou o principal negócio da empresa. Como é que eram as dificuldades ali ainda como engenheiro? Você escolheu ir para a locação de equipamento ou você escolheu abandonar as obras? Acho que eu escolhi abandonar as obras. Na realidade, não tínhamos... Imaginávamos resolver um problema da administração de obra. Não pensávamos na locadora em criar uma empresa. Mas no andar da carruagem, a gente percebeu que era um negócio interessante e acabamos migrando para a locação e deixamos a administração de obra. Era uma coisa que a gente não pensava, não era o objetivo, nem que a gente fosse trabalhar com esse segmento. Mas hoje nós estamos bem estruturados. E como é que você fez para se destacar nesse setor? Era algo novo para vocês. Como é que vocês fizeram? Por eu ser do meio, ter muitos amigos engenheiros, arquitetos, construtores, e a gente foi divulgando inicialmente, há 10 anos atrás, no boca a boca mesmo, conversando, olha, eu montei uma empresa, eu estou com os equipamentos para alugar, e isso aí foi divulgando, foi crescendo, né? Cada vez mais tendo novos clientes. Então você viu Urbanova crescer aqui. Isso a gente tá falando de quando você chegou aqui, as obras eram em qual condomínio? Só para eu me situar em termos de time aí. Olha, não tinha reserva do Paraty, não tinha nenhum dos condomínios que tem lá para trás. Era mais aqui, Altos da Serra 1, Altos da Serra 2, Eldorado, era mais para cá, né? Entendi. E você fez muita casa aqui? Fiz muitas. Por administração. Por administração, muitas casas. Sofreu muito. Sofri muito. É mesmo? Tá precisando de um sócio aqui, não? A pergunta que não quer calar. É mais
mais tranquilo, a vida de fornecedor ou a vida de construtor? Que lado é melhor estar? Eu, como conheço os dois lados, eu acho que como fornecedor é melhor. Não que eu não faça, eu faço administração para as minhas obras hoje, né? Porque a gente não deixou de construir. Eu construo para negociar, tem o próprio galpão que a gente está fazendo, que é um centro de distribuição da própria Urbaloc. Então essa parte eu faço, mas para outros clientes não, porque é melhor para a gente, e nem dá tempo também, né, de você fazer as duas coisas, mas reconheço que é muito melhor essa parte de locação, de atender, como fornecedor. Quero ser seu fornecedor. O construtor, ele acha que só existe uma trilha. Ele se forma em engenharia, um bom caminho é o caminho que eu comecei, que é o caminho fazendo pequenas reformas. Aí depois ele monta uma construtora, mas que na verdade é uma empreiteira, porque só fornece mão de obra. Exato. E depois ele começa a fazer gestão de obras para depois ser incorporador. Então essa é a escada dos sonhos do engenheiro. Principalmente. Então eu enxergo, até para mim, sabe, abrir um olhar, que é o seguinte, poxa, um engenheiro, ele vai conseguir tocar muito melhor um negócio da construção civil do que uma pessoa de fora, que é pura e simplesmente um empresário. Então fica aí, né, fica a dica aí pro pessoal que não olhar só pro caminho trivial, olhar também para outros caminhos. Tem muitas oportunidades, principalmente engenheiro. Dizem que engenheiro, ele se encaixa em quase todas as atividades, né? Pela nossa formação, mas pelo princípio de conhecimento de gestão, engenheiro, se ele se encaixa bem, ele consegue se destacar, né? Eu queria fazer uma pergunta. Você se formou hoje em engenharia. O que você ia fazer amanhã? Uma pergunta, com a experiência que eu tenho hoje, que nós temos, né? Obviamente que eu partiria para ser empreendedor como sou. Mas eu vejo que os jovens, eles têm que passar primeiro pela construção, ele aprender todas as dificuldades, ir para o campo, né? Engenheiro de campo, e aprender lá como é feito na obra, quais são os problemas, as dores, para depois ele empreender. Ele aprende, identifica uma dor e resolve, né? Porque assim, na verdade, o seu sucesso, boa parte, é porque você conhecia a dor. Porque eu conhecia a dor, exatamente. Comecei com pequenas obras, você começou com reforma, eu comecei com pequenos projetos, até porque eu tinha uma outra atividade, fazia uma atividade paralela, e senti tudo aquilo, fui para campo, aprender o que o mestre de obra estava fazendo, observava muito como era feito, os processos, e tentava, com a minha teoria, fazer uma obra melhor. E isso foi de grande valia para mim, serve até hoje, né? Tudo que você aprende lá no começo, que você põe a mão na massa, ela tem grande valor para você. Como é que você define o seu momento hoje, Marco? Como é que você fala assim, não, a empresa está nesse momento aqui, a empresa está num momento que vai crescer, que está estabilizada, que vai... Como é que você se identifica hoje? Como é que você explica o seu momento? Eu considero hoje consolidada. Nós estamos consolidados no mercado, com perspectivas de crescimento. Nós estamos montando o nosso centro de distribuição que vai facilitar a logística, a manutenção dos equipamentos, porque locador de equipamentos para construção civil é sinônimo manutenção. Todo equipamento que volta, ele tem que ser manutenido para voltar para o novo cliente em condições de uso. Então, nós estamos estruturados em condições de crescimento. Já falamos aí que você participa lá da Black desde o começo, então desde primeiro obrigado aí, e por ser assíduo, né? Porque assim, o importante no grupo de empresário é a participação. É que nem academia, não adianta você pagar e não ir, você entendeu? Claro. Você não vai ter o resultado que você pode ter. Então, obrigado aí por essa participação, e eu vejo que você é um dos mais engajados, assim, né? Um dos que busca mais a questão de processos. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de um processo comercial dentro do seu negócio, porque a gente vê que as pessoas acham que a venda acontece, vamos dizer assim, que a locação, você fica aqui, exatamente, esperando o telefone tocar e entregando para ele, né? Como é que é o seu processo comercial? O Urbaloc, nós temos, desde o consolidado, todo o processo de manutenção, de vendas, de divulgação. Então passa por todos. Nós temos uma equipe muito boa, uma equipe que enxerga, dinâmica. Então nós fazemos as nossas divulgações, a campanha aqui, próprios clientes que acabam sendo recorrentes, eles sempre retornam. É uma venda de relacionamento.
de relacionamento. Não é uma venda esporádica. Digamos assim que 90% das nossas vendas são de relacionamento. Assim, eu vou te falar a minha percepção, tá, Marco? Em 10 anos de empresa, eu acho que você não tinha a expectativa de que o mercado de locação passasse pelo que ele passa hoje, né? Assim, porque hoje já nem passa pela cabeça do construtor comprar. Lá atrás, eu acho que era muito mais difícil para você convencer uma pessoa que está sempre precisando de determinado equipamento que não vale a pena ele ter, que é melhor ele alugar, mesmo que a soma dos aluguéis vai ficar superior ao custo da aquisição. Então, como é que você enxergava o mercado lá atrás e como é que você enxerga ele hoje? O que ele mudou de lá para cá? Olha, eu considero que nós tivemos intuição, porque tudo se moderniza, tudo cresce, tudo vai se adaptando com as perspectivas de momento. Então, já enxergava naquela época que a tendência da construção é sempre mecanizar, diminuir o trabalho humano e a máquina fazer o serviço. Então, a gente viu isso, enxergou isso como um nicho e foi investindo. Tanto é que a gente investe, a gente tem equipamentos de ponta, vê novas tecnologias, participa de feiras, participa de eventos, porque as coisas, o nosso sistema construtivo está mudando. Se você pensar, nós tivemos um encontro da Hilt recentemente, cerca de 2% da construção tradicional, ela muda o sistema de steel frame e o wood frame. Os jovens, eles não estão indo para o mercado da construção convencional. A média de idade hoje nas construtoras, nas grandes construtoras, estava lá o pessoal do Sinduscom, é 42 anos de idade para um pedreiro, para um servente. Daqui 10 anos nós vamos ter dificuldade de encontrar esse profissional. Então, com certeza vai mudar. E a gente tem que se adaptar com a nova realidade. Falando agora que você me trouxe sobre tecnologia, sobre inovação, como é que vocês buscam essas informações? De onde vem isso? Como é que você se informa sobre o que está para acontecer no mercado para vocês continuarem à frente, atendendo o público da melhor forma possível? Então, a gente participa pesquisando na internet e com os nossos fornecedores e participando de feiras, participando de encontros de fornecedores. Lá a gente vê as novas tecnologias, as novas soluções, como é que são feitos os novos processos que a gente já antecipa para trazer para os nossos clientes. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do ObraCast Visita. Eu espero que você tenha gostado. Curte a gente, segue a gente, dá o like, que vai ser legal, e fica ligado nos próximos.